Soares. Até julho, né, eu estava lá como professora. Esse ano, agora no meio do ano, eu fui designada e estou na Secretaria de Educação junto com a Ana Paula, com o Rafael. Mas eu vim trazer para vocês aqui um trabalho que foi realizado no ano passado na sala de aula, tá bom? E é um relato de experiência, na verdade, tá, gente? Pode passar, vamos aí. O relato de experiência se trata do terceiro campeonato artístico literário que ocorreu em 2024, que foi promovido pela Universidade Federal de São Carlos. Então, foi para escolas bilíngues de surdos do Brasil e nós participamos. A minha classe era uma classe multisseriada de primeiro e segundo ano. A professora Silva também participou com a turma dela. Pode passar. Trouxe aqui as imagens para ir ilustrando, tá? O objetivo principal do evento, né, o ocorrido lá, era esse aí, ó, fomentar a cultura literária e a criatividade entre as crianças e adolescentes surdos. Enfim, principalmente para mostrar essas crianças o quanto elas conseguem trazer para a gente, né? E quanto elas conseguem aprender com a arte e como isso influencia o aprendizado da língua portuguesa dessas crianças. Ensinar a língua portuguesa para surdos não é uma tarefa muito fácil, né? E esse evento veio trazendo aí uma maneira legal, lúdica de trabalhar isso e foi muito relevante. A gente queria trazer isso para vocês. É importante vocês observarem essas imagens aqui porque são 2 vídeos, está lá no YouTube, tá? E está lá na plataforma deles, do hashtag Casa Libras, que é o nome, né, que foi dado aí para... que é a plataforma, não é a plataforma, como eu chamo isso, Rafael? Um projeto. É o projeto que deu início, né, ao terceiro campeonato. Pode passar, por favor. Na nossa sala, tudo começou lá em setembro, quando a gente começou a falar com as crianças sobre o Setembro Surdo, as lutas dos surdos, e a gente mostrou para eles pessoas surdas. Uma surda sinalizante contando a história de uma artista surda que fazia obras surdas, né? Pode passar. Próximo. Próximo, por favor. A partir daí a gente trabalhou releituras com eles, então a gente tinha sempre pensar a parte artística, né? Além de tudo que a gente trabalha com eles, português, matemática, ciência e geografia, a gente foi muito ali em setembro trabalhar com eles essas questões da surdez, da história deles, né? De como que isso é importante para eles conhecerem. E isso a gente foi trazendo por meio da arte e eles foram fazendo releituras. Já na releitura, a gente trabalhava com eles ali a escrita também. Então, ó, cada obra era uma imagem da natureza, animais, enfim, e tinha que ter a escrita, e eles tinham que identificar a escrita, a imagem e o sinal, né, e fazer essa associação. Pode passar. Isso eu estou querendo trazer para vocês como que o português foi introduzido e trabalhado junto com a arte, tá, gente? Depois, lá em outubro, que veio a contextualização do projeto, né, do trabalho do terceiro campeonato, aí foi introduzida, então, a história de Van Gogh, que foi uma obra dele que foi trazida pra gente como uma releitura. Ela já foi trazida como uma releitura em Libras por um autor surdo, né, que fez uma poesia. Olhando o quadro, ele fez a poesia, né, e a gente transformou isso em escrita e depois em uma outra releitura. Pode passar. Então a gente trabalhou a vida do autor lá do Van Gogh, a vida também, um pouco da biografia do autor surdo, tá? E a gente trabalhando tudo isso em língua de sinais com eles e trazendo sempre a arte associada. Então, nas aulas de artes, a gente trouxe para eles ali, eu estou trazendo assim a progressão de como foi essa sequência didática. Foi uma sequência didática, tá? E ao longo do tempo, né, dos meses, das semanas, a gente foi trabalhando com eles. Então, ali a gente eu apresentei para eles o mosaico, que é uma técnica, né, de colagem ali,
E aí, com o trabalho da professora de educação artística, que é uma professora de área específica, né? A gente trabalha junto e eu traduzindo as aulas dela ali, trabalhando junto com ela. Ela trouxe muitos quebra-cabeças, então foi criada a ideia ali, junto com as crianças, de fazer um quebra-cabeça, um quadro em 3 quadros, acho que não sei se foi isso que é uma obra em 3 quadros, assim que fala. E aí tudo no mosaico coladinho, pode passar. Trabalhamos então a ideia da imagem lá do autor do Van Gogh, que era o campo de girassóis, o principal, né? Então a gente trouxe para eles uma pesquisa, fomos conversar sobre o girassol, que flor é essa, por que o campo de girassóis, qual era a influência disso na vida dele, né? Onde ele convivia, onde tinha esse campo de girassóis. Então foi conversada história, foi uma coisa muito interdisciplinar, teve ciências, então a gente foi atrás de como que a flor funciona, que ela se posiciona para a luz e que quando não tem luz, que ela aguarda o sol voltar e ela faz todo o movimento. E a gente foi atrás de vídeos para mostrar tudo isso para as crianças, para que tudo fosse muito visual. Pode passar. Então, a partir daí, a regra dizia que só podia ter 5 crianças em cada grupo e a minha sala tinha 10 crianças. Nós fizemos 2 equipes de 5, tá bom? Então, a primeira equipe, que era dos mais novinhos, ficou com um quadro que, a primeira produção, né, tá dizendo aqui que foi... As 2 equipes fizeram o mesmo campo de girassóis. Eles pegaram o campo de girassóis e, nas conversas sobre a história dos surdos e tudo mais, foi criada a ideia de que houveram momentos na história dos surdos e eles quiseram mostrar isso. E era uma das regras também do concurso que isso aparecesse, elementos da cultura surda, né? Então, esse primeiro quadro trouxe ali umas cores mais escuras, mostrando chuva, tem chuva aqui, no momento em que o sol não está brilhando tanto e que as flores não estão podendo olhar para o sol naquele momento. A outra equipe, pode passar, já fez um quadro mais amarelinho, com girassóis, todos os girassóis aqui eram as mãozinhas deles recortadas assim, foi tudo de colagem, não foi de pintura, tá? Isso aqui parece que eles estão pintando, mas eles estão passando cola e colando os papéis. O papel que eles escolheram para fazer foi o papel fininho de seda, tá bom? E então, um quadro mostrava o sol, né? Já falta pouco. E o outro quadro mostrava um momento de chuva, um momento ruim, um momento difícil, como se fosse isso, mais ou menos. E a resistência da flor, né? Nesses momentos aí de luta. Pode passar. E aqui é o videozinho que não vai aparecer. No final de tudo isso, depois que eles produziram, criaram todo esse trabalho, estudaram toda a história dos surdos, estudaram toda a parte de ciências ali que falava da flor, e a vida do Van Gogh, o que ele sentia, e eles entenderam que ele infelizmente morreu, teve todo um processo, então teve uma questão também ali de identidade que eles se colocaram. Eles são pequenos, mas eles entenderam na linguagem, né, deles, na idade na linguagem própria para a idade deles, a gente conseguiu passar essa ideia de que a gente tem que ter esperança, e que Van Gogh, naquele quadro, ele demonstrava essa esperança, né, e tudo mais. Ele tentou, né, ele passou por momentos difíceis também, e aí a gente trouxe no quadro. Aqui é um videozinho, assim, tem como mostrar, né, porque esse aqui é PDF. Aqui mostra um trechinho do dia do resultado, em que as crianças apareceram no vídeo da faculdade, né, do projeto lá do 3º campeonato, mostrando todos os trabalhos de todas as crianças que participaram, e aí mostrou o quadro deles, e no final eles tinham que produzir um texto sinalizado, né, depois de trabalhar bastante português. Eu esqueci de falar também que a poesia que o Cláudio Mourão, né, que foi o autor surdo, escreveu,
foi trazida para o português, eles escreveram, eles desenharam, eles ilustraram. Então teve todo um processo de sinalização e escrita, para que eles entendessem a importância do português, que aquilo ali também pode ser escrito, pode ser lido por outras pessoas, e foi isso. E essa produção última que todas as crianças tinham, todas as crianças que participaram do projeto, né, tiveram que produzir um vídeo sinalizado na língua de sinais, com contexto, falando sobre o que eles entenderam da vida de Van Gogh, o que eles entenderam da vida, da biografia do Cláudio Mourão, que foi o autor também da poesia. Tá bom? Era isso que eu queria mostrar e compartilhar com vocês. Espero que tenha sido relevante para vocês, quanto foi para mim. Para mim foi muito